Se você está cansado de sentir dores em decorrência da hernia de disco, você está no lugar certo. Meu nome é Newton, eu sou personal trainer e hoje eu vou falar um pouquinho para você de onde vem essa tal de hernia de disco. Aliás, o que é hérnia? O que é disco? Por que que se dói? Se a hérnia é na lombar, por que que dói as pernas? Se a hérnia é na cervical, por que que dói os braços? Vamos compreender um pouquinho esse mundo aí envolvendo a hérnia de disco. E vamos começar falando justamente do nome. Qual que é essa ideia de hérnia? Bom, hérnia, quando a gente fala sobre hérnia, nós estamos querendo relacionar qualquer coisa que tenha ocorrido um abaulamento. Então, por exemplo, a gente pode ter hérnia umbilical, a gente pode ter hérnia inguinal, a gente pode ter uma pancada de hérnias. E a gente pode ter a hérnia de disco, hérnia de disco intervertebral, porque fica entre as vértebras. E sendo que a hérnia é no disco, a gente tem que entender o que o disco faz. Mas antes disso, eu vou mudar a minha câmera e você vai ver a tela do meu computador e eu vou te mostrar onde está e como é esse tal desse disco. Você pode observar aqui então um esqueletinho sem os braços, né? Quando eu me aproximo, o que a gente tem aqui é a coluna. Toda essa estrutura aqui, onde está passando o meu mouse, é a coluna. Ok, ó. Subindo, coluna torácica, coluna cervical, olha aqui o pescoço, cabeça. Legal. Então, vamos deixar claro aqui o que é o disco. O disco intervertebral é esse cara aqui, ó, num tom mais azulado agora que eu cliquei. Esse é um disco intervertebral. Por quê? Tem uma vértebra em cima e uma vértebra embaixo. Então, tens aqui intervertebral, entre vértebras. Ok? Tá, e olhando aqui, ó, esse esqueletinho, para que serve então o disco? Bom, fica fácil de imaginar, né? Esse disco serve para sustentar cargas, então ele absorve e amortece cargas, junto com a vértebra, porque a vértebra também tem uma composição óssea que permite uma absorção de impactos e também nos possibilita estar realizando movimentos. E os mais diversos movimentos são relacionados à possibilidade de manejo nesses discos. Porém, os discos eles têm uma formação que permite que eles recebam carga axial, ou seja, a carga de cima para baixo, ou de baixo para cima, mas uma carga axial. Nunca uma carga de torção. A gente chama a carga de torção de cisalhamento. Então, uma carga de torção é quando ela rotaciona ou quando ela é empurrada nesse sentido. Nosso disco recebe axial. Para receber carga axial, ele é muito bom. Para receber carga de rotação, nem tanto. Tanto que uma das formas comuns de acontecer uma lesão no disco é quando você flexiona, ou seja, vai tentar, por exemplo, pegar alguma coisa no chão e roda. Por isso que os bons profissionais de educação física, de fisioterapia, eles recomendam que não se faça giros com carga. Então, por exemplo, você está lá, você está segurando alguma coisa, você pode estar segurando, sei lá, um bujão de gás, você pode estar segurando uma barra de agachamento, você pode estar segurando a sua compra. Não gere rotações com essa compra, porque o seu disco não foi feito para gerar rotações, ele foi feito para receber carga axial. O que você está vendo aqui é uma representação de um disco e da vértebra, né? Então a gente tem aqui a vértebra, né? E a gente tem aqui um disquinho. E aqui a gente tem outro disquinho. No caso, aqui em cima viria outra vértebra, né? Mas para a gente poder enxergar o disco, foi cortado essa vértebra fora. E então o que nós temos aqui, ó? Repare que o disco é esse roxinho e dentro tem um tom azulado. Isso aqui é, como eu falei, uma representação gráfica, tá? Vamos nos concentrar justamente nesse centro aqui, ó. Esse centro é chamado de núcleo pulposo. O núcleo pulposo é uma parte mais líquida desse disco.
é uma parte que é mais móvel desse disco. E aqui, nesse roxinho, a gente tem os anéis fibrosos. O disco em si, ele é formado por uma fibrocartilagem, tá? Pois bem, e aí? Bom, numa outra visão, olhando de cima agora, a gente pode ver bem, ó. Aqui a gente tem o nosso anel fibroso, ou anilo fibroso, como está descrito aqui. O núcleo aqui no centro, né? E aqui, ó, a gente consegue ver. Nessa parte aqui que está mais marronzinha, é o osso, é a vértebra, tá? Então, são processos da vértebra, tá? A formação da vértebra. É interessante que, dependendo do local que essa vértebra está, ela tem um formato diferente. Isso tem um motivo, tá? Mas só como curiosidade, assim, para dar uma aguçadinha, porque não é nosso foco agora, né? Nosso foco é o quê? É estar falando justamente sobre essa parte aqui. Bom, aqui, ó, é sua medula, tá? Ela passa aqui no centro da sua coluna, a sua coluna protege a sua medula, e aqui são ramificações nervosas, esse amarelinho, da sua coluna. Aliás, da sua medula. Joia? Pois bem, veja que o disco, na parte de anéis fibrosos, são chamados de anéis fibrosos porque eles têm esse formato de anel mesmo, ó. Ele circunda o disco. Mais ou menos desse jeito que eu estou fazendo aqui. Sorte que eu não dependo de ser desenhista para viver, né? Bom, continuando, nós temos aqui então esses anéis fibrosos, e esses anéis fibrosos sustentam o disco nessa posição. Então, quando você se movimenta, você gera uma pressão, por exemplo, nessa lateral aqui, ó. E aí o disco, ele é empurrado, esse núcleo é empurrado para cá. E o anel fibroso, ele sustenta o núcleo na posição. Bom, qual que é o problema daí? O problema é quando o anel fibroso, esse cara aqui, vamos voltar, ele não sustenta mais. Então, é quando o disco começa a sair dessa posição, começa a romper anéis fibrosos. E aí o disco que estava contido nessa região acaba se deslocando para alguma outra região. Aí, quando a gente tem esse abalamento, lembra? Abalamento é o que no nosso corpo? Abalamento é hérnia. A gente tem, então, essa condição. Olha só. Aqui, o que o roxinho está mostrando? Ele está mostrando que foi pressionado e saiu para algum lugar. Quando sai para algum lugar, a gente tem a hérnia. E aqui dá para ver bem essa hérnia escorrendo, né, pela lateral. Aqui no centro é o nosso núcleo. E a lateral, o nosso anel fibroso. No caso, o anel fibroso foi rompido. E a gente tem aqui, ó, um disco com hérnia, ou com herniamento, ou com herniação. E quando a gente olha isso numa ressonância magnética, é isso que a gente enxerga. A gente vê aqui, ó, a vértebra, aqui o disco. A vértebra e o disco. E aí a vértebra, e olha o disco quando foi parar aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, esse abaulamento. Esse abalamento aqui, ó, é a hérnia de disco. Essa hérnia de disco ela pode acontecer em toda a coluna, porém, ela é mais comum na parte cervical, pescoço, e a parte lombar, aqui na parte baixa das costas. Na parte torácica ela não é tão comum. Na parte torácica a gente tem as costelas, que elas são ligadas com as vértebras. Com isso, é muito mais difícil de você ter uma hérnia na parte torácica. Pode acontecer, mas é mais difícil. E também, caso você tenha uma hérnia na parte torácica, as chances de você sentir dor também são menores, porque é um lugar mais estável.
do que a cervical e do que a lombar. A cervical ela é muito móvel, né? Sendo muito móvel, a possibilidade de eu gerar uma sobrecarga irregular no disco é maior. Assim como acontece com a lombar. E a lombar, ainda de quebra, é o que liga, né, a parte superior do nosso corpo com a parte inferior. É só ela, não tem uma outra ligação óssea. Então, toda a carga é sustentada nela. Por isso, tanto músculo envolve essa região também, para gerar uma boa sustentação. Por isso é importante que você tenha aí o treinamento adequado. Para quê? Para que tenha um fortalecimento dessa região e, com isso, essa musculatura consiga sustentar junto com os ossos e não somente ali gerando essa sobrecarga nos ossos, mas também distribuída nos músculos, e então a hérnia não aconteça. Ou se acontecer, ou se tiver ocorrido, então você tem uma sustentação para estar diminuindo a questão de dores. Com relação às hérnias, nós temos também graus. Então tem graus da hérnia de disco em que você nem vai saber que tem. Aliás, algumas pesquisas dizem que 30% das pessoas têm algum tipo de hérnia de disco, mas que elas não sentem dores. Lembre-se que a dor ela é multifatorial. Com isso, você pode ter uma hérnia pequena e sentir muita dor, ou ter uma hérnia grande e nem saber que ela existe, tá? E os exames mostrarem que sim. Claro que existe a complicação dela tá pressionando um nervo. Olha só. Quando a gente observa essa imagem, o que chama a atenção é que esse líquido aqui, ó, esse núcleo, ele extravasou e comprimiu aqui, ó. A gente chama de pinçamento. Pinçou o nervo. Aqui, ó, é só medula. E aqui é um nervo. Esse nervo, ele pode, por exemplo, ir para um braço. Aliás, olha só que bacana. Olhando de novo a sua coluninha, veja aqui. Temos aqui as vértebras, o disco intervertebral. E aí o que a gente tem aqui, ó, são raízes nervosas, nervos. E se a gente se aprofundar um pouquinho e a gente pegar veja quantos músculos aqui, né? Existem várias raízes nervosas que passam pela sua coluna. Aliás, claro, né? A medula passa lá no meio, lembra? A medula passa aqui atrás, ó. Tá? E daí, dali, sai então as ramificações nervosas. Se a gente pegar um pouquinho mais abaixo, olha só. Sai ramificação, sai ramificação. Se eu pegar esse cara aqui, por exemplo, ó, ele tá vindo lá da sua coluna. E aí ele sai de outras ramificações. Esse cara aqui é o famoso nervo ciático. Por conta de uma compressão nervosa, você pode sentir dores no nervo ciático. E olha onde ele vai. Ele vai descendo, ó. Você vai ramificando e ele vai descendo. Então, um pinçamento, por exemplo, na região cervical, pode gerar um formigamento, dores, diminuição de movimentos nas mãos, em alguns dedos. A gente pode identificar isso com alguns exames, com alguns testes. Mas entenda que hérnia de disco na cervical com pinçamento nervoso pode dar sintomas nos membros superiores. Na lombar, para os membros inferiores. Por isso que muitas pessoas que têm dor lombar sentem dores no nervo ciático. Além de outros fatores, como tensão muscular, contratura muscular e tudo mais, que também pode estar aí influenciando. E voltando agora, quando a gente estava falando sobre graus de hérnia de disco, veja que temos então alguns graus referentes ao agravo dessa hérnia. E para ficar fácil, aqui a gente tem o disco roxinho e essa parte mais cinza a gente tem o núcleo. No caso, o roxinho, anéis fibrosos, né? E o centro aqui, o núcleo. Então nós temos aqui um abaulamento, que é quando você tem esse, justamente como o próprio nome diz, abaulamento, mas não tem modificação no disco. Então,
essa é uma hérnia que provavelmente não doa. Já aqui a gente tem uma protusão. A protusão ela causa uma deformação no disco, mas o disco ainda não tem rompimento. Não tem rompimento, não está extravasando o núcleo. Já na extrusão, então nós temos a saída do núcleo. E no sequestro, aí um grau mais elevado dessa parte de extrusão, onde grande parte do líquido do núcleo acaba sendo extruso, extravasado, saindo do centro. E então assim você tem a formação de uma hérnia de disco e a evolução. Quem já tem hérnia de disco, já tem hérnia de disco, não tem o que fazer. Ou você cuida, ou você vai acabar na mesa de cirurgias, porque isso tende a evoluir, como você pode ver ali no desenho, onde a gente começa na protusão, no abalamento, na protusão, na extrusão e depois no sequestro. Então é importante estar cuidando. E você pode cuidar da sua hérnia na sua própria casa. Claro que você tem que ter a instrução para estar realizando isso, né? Você não vai fazer isso sozinho, sozinha. Mas é possível. Então, é importante que você cuide para que isso não evolua, para que isso não chegue a estar gerando ali um sequestro, onde vai gerar uma compressão grande e essa compressão vai estar limitando as suas atividades, seus movimentos e tudo mais. Legal? Agora você já sabe relacionar o que é uma vértebra, o que é uma hérnia, de onde vem essa questão de hérnia, o que é um disco, como é formado o disco, como ele arrebenta e também por que a hérnia, dependendo da localização, ela vai estar gerando dor ou gerando sintomas mais abaixo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, acompanhe o canal, dá um joinha e já tem mais. Tem mais exercícios, tem mais informações interessantes e importantes sobre a hérnia de disco e como você pode cuidar dela para viver melhor.